crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Prof. Flávia Barreto. E hoje na nossa aula nós vamos estudar as paisagens são transformadas do nosso livro Buriti mais Geografia. Vamos prestar bastante atenção para aprender. As paisagens são transformadas constantemente. As transformações que ocorrem na paisagem são causadas pela própria natureza e pelas pessoas. A natureza ela transforma a paisagem, como com a ação do vento e da água, as erupções vulcânicas e os terremotos. Por exemplo, modificam as paisagens. Estão vendo? Quando tem as inundações, quando tem as erupções vulcânicas. Graças a Deus no Brasil a gente não tem esse problema, porque isso aí é um problema. O vento e a água desgastam os materiais que compõem as rochas na superfície terrestre. Os materiais originados desse processo acumulam-se em outros pontos da superfície. O vento e a água levam milhares de anos para alterar a paisagem, quando ela vem normal. A água do mar, quando bate nas rochas, o vento, ele vai transformando aquela paisagem durante os anos. Nós temos aí a imagem da transformação de uma rochosa, conhecida como a Pedra Furada, que foi esculpida pela ação do vento e da água no litoral de Jijoca, em Jericoacoara, no estado do Ceará, que é onde nós moramos. Essa foto foi tirada em 2017. As erupções vulcânicas e os terremotos podem provocar aberturas ou fendas na superfície terrestre e podem gerar rebaixamento ou elevações dos terrenos. Os terremotos causados pelos terremotos também podem destruir construções em pouco tempo, alterando rapidamente a imagem. Diferente do vento e da água, que levam vários anos, os terremotos eles alteram bem rápido. Quando há um terremoto na cidade, os prédios tendem a cair e eles caem, rapidez. Nós vemos aí a imagem 1, que é a cidade de Amatrice, na Itália, antes de um terremoto. E na foto 2, observem aí, é o mesmo cenário, é a mesma cidade, só que depois do terremoto, tá vendo? Foi bem rápida a destruição, então mudou totalmente a paisagem. Ficou totalmente diferente, né? As pessoas também transformam a paisagem. Por meio do trabalho, as pessoas adaptam o lugar onde vivem ao seu modo de vida, isto é, as suas necessidades e os seus interesses modificam as paisagens. Por exemplo, as pessoas retiram a vegetação existente, aplanam os morros, canalizam ou alteram o curso dos rios para construir barragens, estradas, lojas, fábricas, hospitais, ruas, cultivar alimentos, criar animais, etc. Então, o homem ele modifica bem mais rápido a paisagem, tirando o terremoto, tirando as erupções vulcânicas, né? Do que a natureza. A natureza, quando ela vem só com o vento e amarela, demora anos. Mesmo com as mudanças que vão acontecendo na paisagem, podemos perceber que alguns elementos permanecem. Por exemplo, pode ser um rio, uma mata ou uma construção como uma igreja, a fábrica, teatro, ponte ou viaduto. Às vezes, a função do elemento que permanece na paisagem muda. Por exemplo, a fábrica pode se transformar em um museu, um teatro, pode se transformar em um cinema. Nós temos aí 3 imagens, onde nós percebemos claramente a modificação que a pessoa causou nessa paisagem. Como? Na primeira imagem, ela tá só a natureza, só as plantas, o rio, né, as montanhas. Na segunda imagem já houve uma pequena modificação. Houve construção de estradas, pontes, as casas, uma igreja lá atrás. E na última imagem nós já vemos bastante modificação. Quase não tem mais floresta. Nós temos vários prédios, pontes, viadutos, estradas. Vegetação quase nenhuma, estão vendo? São pouquíssimas.
né? Então a modificação aí foi ao longo dos anos se transformando e praticamente acabou com a natureza. A paisagem foi bem transformada. Então é dessa forma que a gente quer o mundo. Como é o mundo que queremos? Vamos agora ler esse textinho. Onde está o rio? No processo de construção das cidades, as paisagens são modificadas. Muitos elementos da paisagem desaparecem. Outros surgem. Um dos elementos da paisagem mais modificada nas cidades são os rios. Em muitos lugares, os rios são desviados e canalizados. Sob os rios canalizados são construídas ruas, avenidas, que podem esconder os rios do olhar das pessoas. Observe a paisagem mostrada aí nessa foto. Estão vendo? É a Avenida 9 de Julho, na cidade de São Paulo. É difícil imaginar que por baixo dessa avenida corre um rio, não é mesmo? Como é que você vai imaginar que aí embaixo tem um rio? Muitas pessoas que moram ou trabalham nas proximidades ou passam pelo local diariamente não sabem que por ali já passou um rio. Por baixo dessa avenida que vocês estão vendo é um rio. Mas onde está o rio que a gente não vê? Ela foi modificada, ela foi transformada. Essa paisagem se transformou de um rio para uma avenida. Tá vendo como nós humanos transformamos muitas paisagens? Então agora chegou a vez de vocês. Vão realizar atividades que a professora vai passar. Vão mandar fotos para constar com a presença de vocês e para a professora ver que vocês aprenderam um pouquinho, ok? E eu vou aguardar tudinho. Não se esqueça. Se inscreva no meu canal que eu vou aguardar, tá bom? Beijinhos.